E aí, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal no Barco com Jesus. Tô um pouco cansado que tava remando aqui. Deixa eu só ajeitar o barco aqui, o caiaque. Voltamos aqui pro Córrego Azul para mais uma nova pescaria. E aconteceu vários imprevistos, tanto que nós chegou aqui no rio 15 para as 4, já bem tarde. Mas o Senhor pode abençoar mesmo assim, independente do horário, né? Quem abençoa é Deus. Então vamos agradecer a Ele por ter o tempo pra gente tá fazendo isso. A saúde, você nem aqui nesse carro que eu tava, nem ter atravessado esse rio, eu teria atravessado. E da mesma forma que o Senhor está abençoando minha vida agora, que Ele possa abençoar a sua vida imensamente, como está abençoando a minha, para que você tenha um dia abençoado na presença dEle. Tá bom, meu amigo, minha irmã, meu irmão? Que Jesus te abençoe, nunca se esqueça. Jesus está sempre no barco comigo e com você. Deus te abençoe. Bom, começar? Vamos começar. Nós estamos com uma vara hoje. Minha vara quebrou. Eu tive que pegar essa daqui. É uma que eu uso em pesqueiro. Tem 30 libras. Não é a vara ideal. Mas a gente, como pesca de artificial, você sabe, a gente tem que ter sempre uma vara segundo escape, né? A vara que é o... tipo assim, se você precisar dela em algum momento, você vai ter. Então eu vou começar com Raptor Minnow, né? A tradicionalzinha. Eu coloquei linha nova na minha carretilha, que na última pescaria tinha dado uns pequenos probleminha, né? Inclusive, deixa eu apertar aqui, ó, que eu vi que tá solta a carretilha. Aí, deixa eu só dar uma trabalhada só. Vamos trabalhar um pouco só pra... Nós voltamos no mesmo... A varinha da Crafter, que foi que a vara aqui se quebrou, infelizmente. Era uma varinha de 14 libras. Era uma varinha... Nossa, tipo assim... Escutou as traieiras aí, pessoal? É uma isquinha... É uma varinha muito boa, né? Eu vou tentar essa aqui, ó. Essa aqui da CMC. É a... Supera, é uma assinatura do Anderson Guedes, pescador, né? Deixa eu tentar arremessar com essa vara de pesqueiro, mas que... Cada coisa, né, cara? Eu não tava esperando, essa não tava esperando, cara. Mas tá bom, vamos ver. Nossa, é muito pesado. Não dá pra arremessar com uma mão só, pessoal. Não vai dar, essa aqui vai ter que ser alavanca de 2 mãos. Mas tá bom. É bem mais pesado pra trabalhar. Mas tá bom, então vamos ter que arremessar com 2 mãos, ó. Ai, entrou. Nossa. Eita. Rapaz do céu. É tucuna. Entrou. Ah, escapou. Não, tá aqui. Ah, bonito. Ah, escapou, cara. Puxa vida, cara. Tudo bem. Animou, hein? Animou o primeiro do dia. Cara, tocou na mão, rapaz. Nossa, seguindo. Bateu na galera. Opa! Ai! Nossa, pegou. O que é que eu não sei? Tucuninha, gente, tucuninha. Aí, garotinho. Tinha que pegar um, né? Pô, pra animar a galera aqui, pô.
Vamos lá. Demorou, mas apareceu, hein? Ai, peraí, filho. Aí. Ó, gente. Pra trazer o menos estresse. Solta a linha. Peixinho na água. Peixinho na água, vamos lá. Ó, o anzolzinho. Esse mais difícil é o de baixo, ó. Que pegou bem no canivete. Ó, foi. Olha, gente. Esse aqui é um pequenininho, mas salvou o dia, garoto. Salvou o dia, cara. Deus te abençoe, viu? De muitas gerações, viu, cara? Vai lá. Salvou meu dia, velho. Muito bom. Quem falou que não tem aqui, garoto? Você entendeu? A água aqui tá bem mais limpa, cara. Nossa, bem mais limpa, hein? Mas tá bom. Vocês estão vendo um zoom ali, ó. Não. Sai daí. Sai daí. Tragando meu ponto, cara. Ai. Pegou. Pegou na shed. Eu não sei o que é, mas pegou. Pegou na shed. Ô, traíra, menina bonita. Pegou na shed. Ô, menina bonita. Você pegou na shed, rosca? Não, pera aí, pelo amor de Deus. Você quebra nós, pera aí. Aí, garota. Vou tirar você aqui, pera aí. Na shed, hein? Aê, valeu. Traíra linda, rapaz. Jesus amado. E aí, pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal no Bar com Jesus. Que bom que você chegou até esse minuto aqui da palavra. Bom, nessa pescaria nós retornamos lá para o Córrego Azul, no mesmo ponto, mas as condições assim, climáticas estavam um pouquinho diferentes. Primeiro, a água estava bem fria, a gente está no inverno, né? Então, assim, a pescaria de inverno ela é um pouco mais difícil, né? A água gelada faz o peixe ficar um pouco mais assim, letárgico. Isso atrapalha um pouco a pesca, mas nem por isso a gente deixou de pescar. O rio estava com um pouquinho mais daquelas algas também, mas enfim, essa pesqueira foi bem atípica, porque para começar aconteceram duas coisas. Eu abri o vídeo falando isso, né, o vídeo de hoje que você está assistindo. Aconteceram umas coisas antes, mas nós estávamos lá no rio, a gente agradeceu por isso. Bom, a primeira coisa que aconteceu, tinha organizado para poder chegar cedo no rio, mas na hora que nós estamos fazendo almoço aqui em casa, acabou o gás. É estranho que o gás só acaba quando você está usando. Aí isso daí já atrasou a pescaria assim grandemente. Até vinho, o gás, e que a gente fazia o almoço, tudo, enfim. Aí a outra parte que me deixou ainda mais triste, eu sempre antes de poder pescar, eu sempre dou uma tipo assim, manutenção nas varas, né? Na carretilha, tipo assim, lubrifico e tal. Eu sempre faço um teste com a vara, dou uma testada no líder, nessas duas varinhas aqui. E aí a outra varinha que eu tenho, a varinha que eu mais gostava, uma varinha muito boa, excelente, da Lumis, 14 libras, infelizmente quebrou. Aí eu fiquei chateado. Eu falei, já não bastava atrasar, agora a varinha quebrou. Aí, sabe aquele meme que acho que fala assim, tava ruim agora, parece que piorou? Então, foi exatamente isso. Aí eu fiquei chateado, falei, não, mas eu vou mesmo assim, eu vou chegar atrasado, vou estar sem meu tipo, pegar essa vara aqui, ó, essa amarelinha aqui,
Ela é uma vara inteiriça, ela é bem pesada, é 30 libras, é para pescar tambaqui sem pesqueira, é outra. Mas eu acabei levando, acabei colocando e agradecer a Deus. E aí fizemos essa pescaria, teve algumas ações pelo menos, a gente pôde ir no rio se divertir. E o que eu estou querendo trazer com isso? Que muitas vezes na nossa vida a gente prepara tudo, organiza tudo e acontecem frustrações no meio do caminho. Vou trazer um exemplo bíblico aqui e depois nós vamos discorrer sobre isso. A passagem de hoje está em Êxodo 14, do 15 ao 21. É um pouquinho distante, mas vamos ler. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que é diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Aqui, só para trazer o contexto, para a gente poder entender o raciocínio que o Senhor trouxe. Aqui eles estão saindo do Egito, o povo de Israel, guiado por Moisés, saindo do Egito, e eles se deparam com o Mar Vermelho para poder atravessar. Como se não bastasse esse problema, veja bem, eles tinham feito tudo que Deus tinha mandado eles fazer para poder conquistar a terra, e de repente chega no e agora? Como que vai atravessar o mar? Aí já estava ruim, aí parece que piorou. Eles olham para trás, o exército do faraó está no encalço deles. Aí quando o exército está se aproximando, a nuvem que acompanhava eles se afasta e vai para trás, é o que fala aqui. E esse fato dela ir para trás, ficou tudo escuro, ficou em trevas lá, e o povo de Israel ficou no lugar onde eles estavam e tinha luz. Então os egípcios acamparam um pouco distante deles. E no outro dia, Moisés estende a vara, como Deus falou, abre o mar. Deus abriu o mar e eles conseguiram passar. E depois, se você ler toda essa história aqui, você vai ver que o exército também de Faraó também tentou atravessar quando o povo já estava e o mar fechou em cima deles. O que eu quero trazer com isso e com essa pesca? Muitas vezes na nossa vida a gente está fazendo tudo certo. Nós estamos andando com Deus. Estamos fazendo tudo que acontece. E aí as coisas começam a dar errado. Como aconteceu na pescaria. Acabou o gás primeiro. Bicho, já atrasou o horário da pesca. Eu comecei a pescar às 15 para as 4. Eu parei 6 horas. Aí para ficar pior, poxa, já estava difícil. A minha melhor varinha quebrou. Mas nem por isso Deus deixou de abençoar a pesca. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que muitas vezes, talvez se você anda com Deus, talvez você já ouviu, talvez um dia você vai ouvir. Espero que não, mas talvez você ouça. Se Deus estivesse com você, isso não teria acontecido. Se Deus fosse bom, esse tipo de tal coisa não ia acontecer com você. Mas lembra que Jesus disse? Eu comentei isso no outro vídeo, inclusive. Jesus disse bem assim: No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Que nós vamos encontrar frustrações durante a nossa caminhada. Mas Ele vai estar conosco em cada uma delas. Ele venceu o mundo. Por isso que ele fala: tenha bom ânimo, se anime. Eu venci. Então, assim, comigo, no meio do furacão, você vence. Aliás, eu vi muito mais o agir de Deus na minha vida no meio do furacão do que fora dele. Quando as coisas estão mais difíceis, é que a gente mais ora e mais clama. E mais eu vejo Deus agindo na minha vida, através de mim, ou de pessoas, ou situações. E no meio da tempestade, é que eu vejo o livramento do Senhor. Então, atrasou a pesca, quebrou a melhor vara, mas ainda assim o Senhor permitiu que a gente chegasse lá. E com toda essa dificuldade que a gente sabe, pescaria de inverno é mais difícil, a gente ainda conseguiu se divertir, pegar esses peixinhos aí, e foi muito divertido. Eu só tive gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida.
Uma coisa eu sempre falo aqui, quando a gente anda com Deus, a bondade dele caminha conosco. Não é que nós vamos ter ausência de lutas, mas no meio da luta nós vamos ver Deus nos dando o direcionamento. Se for precisar um livramento, ele vai dar, como contei no outro testemunho da outra pesca, do carro. Ele vai sempre agir, desde que nós estamos andando com ele. Então o meu convite para você, que se você talvez ainda não anda com Jesus, não vive uma vida junto com Cristo, ande com ele. E aí sim, você vai ver os livramentos dele no meio da tempestade. Não espere que andando com ele não vai ter luta mais. Vai ter. E talvez se você já anda com ele, talvez você até chegou a pensar isso. Poxa, mas eu estou me esforçando para andar com Deus e está acontecendo isso? Fica tranquilo, meu amigo, pelas experiências que eu tive. Permaneça firme com ele. E ele vai trazer o livramento necessário na hora certa, o direcionamento, o que eu e você precisamos na hora da tempestade. Uma coisa que a gente usa como um exemplo, lembra a arca de Noé? Deus não livrou Noé daquele negócio, ele colocou ele dentro da arca para proteger ele durante a tempestade, quer dizer, durante o tempo lá fora, tudo tenebroso, eles estavam guardados lá dentro. Eu falo uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que eu sempre converso, eu falo assim, que quando a gente anda com Cristo, as coisas lá fora ainda talvez não mudaram, mas muda aqui dentro. Porque quando a gente entra na presença dele, a gente experimenta a paz que ele tem. E aí as coisas lá fora já são segundo plano. Porque ele transforma aqui dentro. Ele muda a maneira de ver, ele traz o conforto. Lembra que ele falou uma vez? Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Resumindo, vai ajudar eu e você, no momento da dificuldade, a se passar por aquela dificuldade, do nosso lado, nos ajudando. Então, se você estiver passando por algum momento difícil, mas você está caminhando com Deus, o que eu tenho para trazer para vocês, continue firme com Ele. Ele vai trazer o livramento, Ele vai trazer o direcionamento, Ele vai trazer o seu caminho que você tem que seguir, como tem feito na minha vida e na minha família. Não foi porque a minha melhor vara quebrou, não foi porque eu cheguei atrasado no rio, que eu deixei de agradecer. Muito pelo contrário. Eu ainda pude desfrutar da pesca, que é uma coisa que eu gosto demais. Tá bom, meu amigo? Então essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida onde você estiver, trazendo essa paz, esse conforto. Se você estiver passando por essa tempestade, continue firme com Ele, que você vai experimentar a bondade de Deus, porque Ele é fiel em todo o tempo. E Ele vai ser fiel na sua vida, se você permanecer fiel também a Ele. Tá bom? E nunca se esqueça, Jesus está sempre no bar comigo e com você. Deus te abençoe. É isso aí. Então, pessoal, estamos finalizando aí. Bom, vocês viram que as pescaria de inverno é mais difícil. Tá mais difícil de achar. No final ali estamos com peixe grande, não sei o que é. Mas tá bom. O importante é a gente estar vindo aqui pescar. O Senhor abençoa, a gente pode pescar, né? A água tá fria, mas nem por isso a gente deixa de vir aqui pescar, né? O importante é a gente ser grato pela oportunidade que Deus deu. Que Deus possa abençoar a sua vida, como tá abençoando a minha aí, também agora, tá bom? Que você tenha um dia abençoado na presença de Jesus. E nunca se esqueça, Jesus está sempre no bar comigo e com você. Deus te abençoe, meu irmão.